Eu me chamo Rogério. Tenho 27 anos e estou em uma clínica psiquiátrica. Eles dizem que eu sou louco e talvez eu até seja mesmo. Bom, é melhor eu começar do início. Quando eu tinha 7 anos, era uma criança muito tímida e não tinha muitos amigos. Digamos que as únicas vezes que eu interagia com outras crianças era quando elas praticavam bullying comigo. Até que tudo começou. Eu recebi um convite para uma festa de aniversário de um garoto. Particularmente eu não gostava dele e nem ele de mim. Provavelmente o único motivo pelo qual fui convidado era porque nossos pais se falavam. Apesar de não querer ir, meus pais acabaram me convencendo depois de dizerem que haveria palhaços lá. Eu adorava palhaços. Durante a festa, as crianças ficaram o tempo todo caçoando e jogando coisas em mim. Então eu decidi me sentar e ficar observando os 2 palhaços da festa divertindo as pessoas. Mas quando eu olhei, parado, encostado em uma parede, havia um terceiro palhaço. Ele era diferente dos outros 2. Suas roupas não eram coloridas. Elas tinham tons escuros e pareciam estar sujas. Usava um gorro preto e tinha olhos vermelhos. Olhei para ele por um tempo até que ele sorriu para mim. Um sorriso largo e com dentes afiados. Eu fiquei paralisado naquele momento, pois eu nunca havia visto algo tão aterrorizante. Aquela coisa veio até mim e disse: "O que há de errado, amiguinho?" Olhando para aqueles olhos vermelhos não consegui dizer nada. Fiquei apenas encarando aquela criatura. Então ele se sentou calmamente ao meu lado e disse sorrindo: "Vamos lá, não se acanhe. Eu vim para te ajudar. Eu sou seu melhor amigo." Quando eu ouvi isso, eu abri um pequeno sorriso. Nunca ninguém havia me dito isso. Então eu decidi conversar com ele, mesmo que aquela aparência me assustasse um pouco. Contei tudo o que sentia a ele e, de certa forma, mesmo sendo meio estranho, eu pela primeira vez sentia que tinha um amigo. Conversamos durante toda a festa e ao final me despedi dele e disse que esperava vê-lo de novo. Ele sorriu e disse: "Até logo." No caminho de casa, meus pais me perguntaram o que eu fiquei fazendo durante a festa. E eu respondi que fiquei conversando com um dos palhaços. Meus pais olharam um para o outro e meu pai disse: "Filho, os palhaços que tinham na festa estavam brincando com as outras crianças." Olhei para os 2 e vi que estavam sérios, então eu disse: "Não, pai, era só meu amigo imaginário." Eles riram e minha mãe falou que eu já estava muito grandinho para isso. Eu devia ter contado a ele sobre o palhaço, mas algo me dizia para manter em segredo. A única coisa que eu pensava era: será que só eu vi ele? Quase um mês já havia se passado desde que isso aconteceu, até que uma certa noite, meus pais decidiram sair, e mesmo eu insistindo que já podia cuidar de mim mesmo, eles decidiram chamar uma babá. Vocês sabem como os pais são, sempre preocupados. O nome dela era Beatriz, uma linda jovem de apenas 17 anos. Quando chegou, ela cumprimentou a mim e aos meus pais. Parecia muito simpática, mas tudo isso mudou logo após meus pais saírem. Aquela garota rapidamente correu para a janela da cozinha e a abriu. Então um garoto que parecia ter aproximadamente a idade dela simplesmente entrou pela janela. Assustado, eu perguntei: "Quem é você?" E olhando para mim com uma cara nada agradável, aquele garoto respondeu: "Eu sou Igor e sou o namorado da gostosa da sua babá. Pivete, está na hora de você ir pro seu quarto. A partir de agora eu vou cuidar dela." Olhei para ela pensando que ela iria dizer algo àquele imbecil, mas ela simplesmente concordou com ele e me mandou subir. Ambos riam de mim enquanto eu subia as escadas. Eu sentia muita raiva naquele momento. Eu queria gritar ou bater em alguém ou alguma coisa. Mas então, na janela do meu quarto, ali, apenas me observando, era aquele mesmo palhaço. Eu fiquei o encarando e por algum motivo ele ficava apenas acenando para mim. Eu não sei o que houve, mas eu comecei a ficar com muito sono e acabei dormindo. Naquela noite eu tive um sonho muito estranho. Eu estava parado na frente de um espelho. Porém não era a mim que ele refletia, e sim o palhaço. Sem entender o que estava acontecendo e sem controlar meu corpo, fui descendo as escadas lentamente. Indo até a cozinha, eu peguei uma faca.
Depois até a garagem e peguei um martelo. Chegando à sala, lá estava minha babá e o namorado idiota dela. Fiquei os observando por um tempo, até que ela disse que iria preparar algo para eles comerem. Quando ela saiu, fui chegando lentamente por trás dele, e antes que seus olhos pudessem me ver, eu passei a faca em sua garganta. Ele caiu no chão agonizando. Sua morte já estava próxima. Eu fiquei ali, parado olhando para ele. O ver lutando para sobreviver foi maravilhoso. Eu me sentia muito bem em ver aquela cena. Quando a vida saiu de seus olhos, eu fui atrás da garota. Ela estava na cozinha. Mal sabia ela o que estava prestes a acontecer. Com o martelo eu corri em sua direção e acertei sua cabeça. O sangue escorreu de seu crânio, mas ela ainda estava viva. Então eu decidi me divertir mais um pouco. Quando ela acordou, se deparou com a cabeça do namorado olhando para ela e estava amarrado em uma cadeira. Ela até tentou gritar, mas eu fechei sua boca com uma fita. Sem perder tempo, arranquei um de seus dedos com uma faca. Ela agonizava de dor e eu não conseguia parar de rir. Depois me perguntei, o que seria bom arrancar agora? Enquanto pensava nisso, eu cortava a face dela lentamente. Lágrimas escorriam do rosto dela. Decidi arrancar a orelha. Fui cortando bem devagar. Aquela sensação era ótima. Eu nunca havia me sentindo tão bem. Cortes e mais cortes foram feitos em seu corpo, até que ela começou a ficar tonta devido à perda de sangue. Aquilo já estava sem graça. Ela parecia nem se importar mais com o que estava acontecendo. Então, para finalizar meu trabalho, eu peguei uma panela de água quente e despejei em cima dela. Naquele momento foi como se ela tivesse despertado de volta. Começou a gritar e se debater. Fiquei ali parado fixamente olhando o sofrimento dela. Eu estava em êxtase. Até que o corpo parou de se debater e gritar, e ficou apenas o silêncio. Eu acordei. Que sonho mais estranho, não é? O problema é que não foi um sonho. Minha roupa estava cheia de sangue, e a cabeça do rapaz estava do meu lado. Eu ouvi os gritos de horror da minha mãe vindo da sala e meu pai subindo para meu quarto, a mandando chamar a polícia. Quando ele entrou e me viu naquele estado, ficou sem reação. Tentei dizer que foi o palhaço, mas ele simplesmente olhava para mim com extremo pavor. Quando a polícia chegou e os vizinhos começaram a tentar ver o que estava acontecendo, ninguém conseguia acreditar que uma criança era capaz daquilo. Fui levado para a clínica psiquiátrica onde estou desde então. Após longas conversas com os médicos daqui, eles concluíram que nunca existiu um palhaço, a não ser na minha cabeça. Esse palhaço foi um tipo de alter ego que desenvolvi, devido a todos os tormentos que eu passava. A figura de um palhaço foi formada porque era a coisa que eu mais adorava. Bom, se isso que eles dizem é verdade ou não, não sei. Isso não importa mais. Sabem por quê? Após tantos anos, depois de tanto tempo, ele apareceu novamente. Enquanto eu escrevo isso, ele está me observando. Algo muito interessante pode acontecer hoje. Então, muito cuidado. Talvez você receba uma visita do palhaço. Aquele sono intenso já está me dominando de novo. Eu te vejo em breve.